Mamãe, eu te amo. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Meu nome é Célia. Crianças, adolescentes, adultos, outras pessoas que também estejam assistindo, né? Então, bom dia. Eu estou feliz de estar aqui mais uma vez, porque a nossa série de lições é sobre vivendo a vida cristã. Mesmo numa pandemia que tantas coisas estão acontecendo, a gente que já aceitou Jesus como Salvador, devemos viver a nossa vida cristã. Nós vimos com a tia Tatiane, né? Com a professora Tatiane, que obedecendo a Deus, né? E obedecer a Deus significa obedecer meus pais, as autoridades e obedecer a Deus. A gente viu Paulo, nós vimos Daniel, os amigos de Daniel, Pedro, né? Lá naquela lição que a Tatiane deu, vocês podem rever a lição. E a última lição nossa foi sobre amor. Como a gente pode ser amoroso, ajudando o próximo e de que maneira você pode estar ajudando alguém perto de você. E hoje nós vamos ver sobre sacrifício, quando a gente separa a nossa vida para Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, né, no livro de Romanos, basicamente sobre a justiça de Deus, de como Deus é justo, né, e como ele trata o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, para resolver o problema do pecado, ele mandou Jesus para morrer por mim, para você, para que ele fizesse justiça por nós, tá bom? Nós mesmos não conseguimos nos justificar, mas Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele nos declara justo. E também a gente aprende também estudando em Romanos sobre você ser separado para Deus. Quando a gente aceita Cristo, nós somos separados para Deus, separados para fazer coisas que honram, que agradam a Deus, tá bom? Devemos ser pessoas que fazem coisas que agradam a Deus. E hoje a gente vai ver alguém que foi separado por Deus, tá bom? Para fazer grandes coisas que Deus tinha para a vida dele. Às vezes a gente tem plano, né? Como criança, quando eu crescer eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser um empresário, eu quero ter carro, eu quero ser professor, eu quero ser engenheiro, mas talvez Deus tenha um plano diferente para a sua vida. E assim era com a vida de Abraão. Abraão, Deus tinha prometido para ele há muito tempo dele ter um filho, tá bom? E Deus prometeu para ele que faria dele uma grande nação. Mas sabe qual o problema, crianças? Que o tempo foi passando, passando, e Sara não tinha um filho. Eles esperaram muito, muito para ter um filho. Deus falou para Abraão, vocês já viram em algumas lições anteriores, que ele faria de Abraão uma grande nação. Mas como ele poderia fazer uma grande nação se Abraão não tinha filho? Mas sabe, Abraão e Sara confiaram em Deus, confiaram na promessa. E um dia Deus mandou esse lindo menino, tá bom? Que se chamou Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac significava sorriso. Imagina quantos sorrisos, tá bom? Abraão e Sara tiveram por causa de Isaac. Ela deveria amar, mesmo já em idade avançada, ela deveria amar muito Isaac. Todos os dias eles deveriam cuidar muito bem de Isaac, tá bom? Cuidando dele, dando comidinha quando ele era bebê, até ele crescer. E quando ele foi crescendo, quantas alegrias ele deve ter tido, tá bom? Vendo Isaac crescer, Isaac brincar, Isaac fazer várias coisas no campo. Mas sabe, eles estavam tão felizes com o presente de Deus, e eu acho que à noite, quando eles conversavam, eles agradeciam tanto a Deus por esse presente, e agora eles sabiam que Deus podia fazer de Isaac uma grande nação. Mas sabe, crianças, alguma coisa difícil para Abraão aconteceu, que Deus chamou Abraão para conversar, e ele falou, olha Abraão, pega o seu único filho, o seu primogênito, o único filho que ele tinha,
E eu quero que você leva ele lá e você vai ter que sacrificá-lo para mim. Então, imagina se você tem uma coisa que você pediu muito para o seu pai e seu pai tira de você. Ah, o seu pai deu uma bicicleta, ele tira, dá para outra pessoa. É um brinquedo bem, um PlayStation, um celular, mas isso são coisas, não era um filho. E era o filho. Deus falou, vai lá, eu quero que você vá no Monte Moriá e você vai oferecer o sacrifício do seu filho a Deus, a mim. Eu imagino a angústia de Abraão, né? A Bíblia não fala que Abraão falou para Sara sobre isso, né? Mas ele ouviu a voz de Deus e eu imagino que ele ficou bem, talvez triste, talvez preocupado, talvez ansioso. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação e como Deus ia mandar ele sacrificar o seu filho? Mas ele sabia que o plano que Deus tinha para a vida dele era melhor do que aquele que ele tinha. Então, ele resolveu então fazer aquilo, né? Ele pegou a lenha, ele foi lá, cortou a lenha, cortou a lenha para o sacrifício, pegou um jumento, né? Um burrinho, colocou a lenha junto, pegou fogo, pegou um cutelo, né? Para oferecer o sacrifício. E ele foi com 2 homens dele, 2 ajudantes para o Monte Moriá, onde Deus disse que ele tinha que sacrificar o seu filho. Eu imagino que enquanto ele estava andando, quando eles passavam de noite, e ele via as estrelas, talvez ele pensasse, mas Deus falou que ia fazer de mim uma grande nação como as estrelas. Mas se eu vou oferecer Isaac como sacrifício, como Deus vai fazer isso? E mesmo assim, ele foi confiante, eles foram andando toda aquela jornada, tá bom? De 3 dias. Em 3 dias, eles iam chegar no Monte Moriá. E sabe, crianças, que quando ele chegou perto do Monte Moriá, ele deixou lá os rapazes que ajudavam ele pegou apenas Isaac, tá bom? Pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e ele foi levando Isaac. Mas Isaac, ele já era grande, né? Talvez ele fosse ali um rapazinho, não dá para mim saber exatamente a idade dele. Mas ele ficou observando. Poxa, ele sempre levava um cordeiro, uma ovelhinha para oferecer como sacrifício. E ele não estava vendo a ovelhinha. E ele perguntou para o pai dele, olha, o senhor está com a lenha, né? Está com o cutelo, com fogo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão respondeu para ele, meu filho, né? Primeiro ele ouviu, ele falou, meu filho, pode falar. E quando Isaac falou para ele, né? Aonde estava o sacrifício? Ele falou, o Senhor proverá. Imaginou como estava o coração dele, que Deus estava pedindo o seu único filho, né? E eu quero ler para vocês na Bíblia, né? Que está a nossa história, está em Gênesis 22, tá bom? Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou, e quando eles chegaram lá, eu esqueci, mas quando ele deixou os rapazes separados, né, antes do monte, ele subiu sozinho lá com Isaac. E quando eles chegaram lá, Isaac fez, Abraão pegou um monte de pedra, tá bom? E ele colocou as pedras, ele montou um altar com aquelas pedras, e ele pegou Isaac. Imagina o coração de Isaac. Ei, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E ele pegou Isaac, colocou em cima daquele altar de pedras que ele colocou, e ele começou a amarrar Isaac. Então Isaac começou a entender que Deus tinha chamado ele, que ele era o sacrifício, que Deus tinha pedido ele como sacrifício. Se Isaac fosse um filho desobediente, o que você acha que ele faria? Ele sairia correndo, gritando, eu não vou ficar aqui, mas ele também estava aprendendo com o pai dele a confiar em Deus. Então,
Tomou Abraão a lenha, colocou sobre Isaque seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: meu pai, respondeu: eis-me aqui, meu filho. Perguntou: eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro? E como eu falei para vocês, Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, e eles seguiam junto. E ele depois a lenha, ele amarrou Isaque, ele deitou no altar em cima, e quando ele estendeu a mão para imolar, para realmente sacrificar o seu filho, ele ouviu uma voz dizendo: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: olha, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora que sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Já imaginou quando Abraão estava lá, quase pronto a sacrificar, e Deus falou: Abraão, Abraão, e Abraão acordou, né? Ficou assim, vendo aquilo que Deus estava fazendo com ele, e Deus falou para ele que realmente sabia que ele temia a Deus, porque ele tinha feito aquilo. E quando ele fez isso, ele logo viu atrás do arbusto um carneiro amarrado já, que Deus tinha preparado para que ele oferecesse de sacrifício. Então, ele viu lá, né? Ele tirou, obviamente, Isaque dali do altar, ele pegou aquele carneiro e ele ofereceu como sacrifício ao Senhor, né? E depois que isso aconteceu, a Bíblia diz que novamente apareceu a segunda vez uma voz, né, do anjo do Senhor e disse: jurei mesmo por mim, porquanto fizesse isso, e não negaste o teu filho, que de veras te abençoarei e te multiplicarei, tá bom? Então Deus prometeu, fez essa promessa, né? Ele estava lá, olha aqui a figura, né? Dele lá com um cutelo na mão, né? Isso que era um cutelo, e ele lá pronto a matar o seu filho, mas Deus, tá bom? Ele realmente interviu e ele não permitiu que o seu filho Isaque, ele queria ver se Abraão estava disposto a dar aquilo que ele amava, que ele queria tanto, né? Como sacrifício, se ele estava disposto a dar tudo para servir a Deus. E sabe, crianças, Deus fez de Abraão uma grande nação. Abraão teve Isaque, Isaque teve 2 filhos. Eu já falei isso naquela lição que eu falei sobre como Deus tirou o povo do Egito, né? Que Deus fez dele uma grande... Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó, mas Jacó teve aqueles 12 filhos, inclusive José. E Deus fez deles uma grande nação, que é a nação de Israel. E realmente você não pode nem contar, né? Imagine a alegria de Isaque vendo Deus trabalhando, aquele carneiro ali preso. Quem colocou o carneiro preso? Né? Deus permitiu tudo aquilo acontecesse ali. E Isaque também estava aprendendo, né? Ele estava aprendendo como era importante ser separado para Deus. Quando nós aceitamos Jesus, então nós somos separados, somos um povo exclusivo para Deus. E Abraão pôde ver tudo aquilo. Eu imagino que depois, quando Abraão chegou em casa, ele deve ter contado para Sara tudo aquilo que Deus tinha feito naquele dia, como aquele dia tinha sido especial, né? E naquele lugar ele fez um memorial para ele lembrar do que Deus tinha feito. E sabe, crianças, como eu falei para vocês, talvez vocês pensem em muitas coisas, muitos planos para o futuro, né? Talvez vocês falem: eu quero, como eu falei, ser jogador, ser tanta coisa, mas talvez Deus quer separar você para uma obra especial. Uma obra de levar a palavra de Deus para outras crianças, para outras pessoas, né? Quem sabe Deus vai chamar você para ser um pastor, um missionário, uma missionária, uma esposa de pastor, uma esposa de missionário, e vai fazer você para servir a Deus. Mas tio, eu sou tão pequeno. A maioria, grandes missionários foram chamados para a obra quando eles eram pequenos, como vocês.
Talvez também Deus quer que você seja um professor. E para isso você tenha que gastar muito tempo estudando a palavra de Deus. Aqui talvez você tenha que ir para um seminário e gastar muito tempo se preparando, mas Ele quer que sempre você esteja orando para ver qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ou talvez você vai ficar anos estudando para ser um pianista, para servir o Senhor. Eu conheço pessoas que estudaram 9 anos piano só para tocar bem para o Senhor, só para fazer músicas para o Senhor. Então, o que Deus quer para a sua vida, tá bom? Eu vou ler o nosso versículo, que eu tinha esquecido de ler, que é: cada um dará conta de si a Deus. Ou seja, cada pessoa, cada criança, o seu pai, quando chegar um dia diante de Deus, ele não vai dar conta de você, é você que precisa fazer uma decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. O nosso versículo está em Romanos 14, 12, tá bom? Mas a parte que eu quero deixar é que cada um dará conta de si a Deus. Então fique pensando, fique orando então, para ver qual é a vontade de Deus para a sua vida, tá bom? E que Deus quer separar você para Ele, para ser um vaso de honra, como foi Abraão obedecendo a Deus. Eu vou fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por cada criança, ó Deus, por cada adolescente, por cada adulto que está ouvindo essa história, que a gente possa estar cada dia nos entregando para honrar o seu nome, ó Deus, assim como Abraão fez, e que o Senhor possa mostrar para nós a tua vontade e o que o Senhor quer para nós. Tudo isso eu te agradeço por cada criança, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gostaram da nossa história? Um abraço, tá bom?